impossível não é. Professor Alexandre Espírito Santo, um prazer estar falando com o senhor aqui também. Maurílio Goldner, eu tenho uma pergunta para você ainda, pegando esse gancho aí de tudo isso que você falou, né, desse esforço aí que o governo ressalta aí nos programas de revisão de gastos, na Previdência, nos subsídios. Mas, na sua opinião, esses esforços aí vão ser de fato suficientes para gerar uma economia significativa nos recursos públicos? Ou existe uma tendência aí de que esses gastos estejam sempre ali naquela discussão de que é destinado para pessoas que mais precisam, mais carentes e por isso precisam voltar em algum momento? Bom dia, Maurílio. É excelente sua pergunta. Eu acho que esse é o grande aspecto. Eu acho que o país tem um problema crônico há muito tempo. Não é? A gente gasta, porém, o nosso gasto não é um gasto bom. Não é o melhor gasto que nós poderíamos fazer. O que eu estou querendo dizer é que nós temos quantidade de gastos, mas não temos qualidade. É um problema qualitativo. E, para mim, esse é o grande aspecto, porque nós precisávamos fazer uma reforma que é a mais importante de todas, a despeito das outras também serem, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa ela teria o condão, né, de transformar os gastos no país, né, de colocar essa qualidade a que me refiro. Porém, de novo, não me parece que, até onde minha vista alcança, que nós tenhamos algo nessa linha. Veja, você menciona igualmente algo que para mim é tão importante quanto. Nós vamos necessariamente precisarmos fazer outra reforma da Previdência num horizonte não muito distante. E olha que foi realizada uma no governo do Bolsonaro. O problema é que a questão previdenciária ela é fundamental porque o país perdeu seu bônus demográfico. A pirâmide etária brasileira, daqui a 30, 40 anos, ela fica de cabeça para baixo. E aí a gente não tem como sustentar a Previdência. Todos esses desafios, eles estão postos. E se nós não tivermos qualidade nos gastos, o que a gente vai precisar é cada vez mais aumentar impostos. E a sociedade ela não consegue mais, né, trabalhar ou a expectativa de mais gastos. Isso já afeta, né, a economia, quanto mais se ela efetivamente se concretizar. Professor, inclusive, você diz, impacta a economia, impacta muito e impacta também nas expectativas, né, com relação à condução da política monetária. A gente tem visto, né, a movimentação da curva de juros justamente por conta também, né, dessa desancoragem das expectativas com o fiscal. E o que me chama a atenção, e eu gostaria de ouvir sua análise, professor, é que nas últimas interações do Boletim Focus, hoje inclusive, faz 11 semanas consecutivas que o mercado projeta 10,5%. Permanência, manutenção de taxa de juros, por mais que a gente veja oscilações aí na curva de juros. O mercado, ele pede prêmio nos negócios, quando vai negociar ali a curva de juros e acaba imaginando que o Banco Central vai manter a taxa de juros quando existe essa pesquisa ou quando existe essa interação com o Boletim Focus. Eu gostaria de entender também se você está percebendo uma diferença, né, de percepção do mercado quando a questão é o juro aqui no Brasil, ou o que vai depender para que o Focus acabe convergindo com a curva de juros ou vice-versa, né? Se vai haver uma convergência da curva de juros com o Focus e por que, talvez, dessa mudança de percepção? Olha, essa pergunta é fantástica, né? Está todo mundo se questionando. Bom, eu vou dar a minha experiência. Durante muitos anos eu trabalhei numa empresa, né, que eu participava, né, do Boletim Focus, eu interagia ali toda semana, mandando minhas opiniões, e fiz isso por muito tempo. Agora na Way, a Way é uma empresa menor, a gente ainda não está participando, né,
das empresas, né, daquelas instituições que fazem parte do Focus. Todavia, o que eu quero dizer é que o Boletim Focus ele é preenchido basicamente pelos economistas. É diferente do pessoal, dos traders, dos operadores que estão na mesa. Né? Isso não significa que os economistas não interajam. Todavia, o que eu estou querendo colocar aqui é que, eventualmente, não há certeza pelos economistas que o Banco Central deva elevar o juro neste momento. Né? Agora sim, no final da semana passada, a gente teve um dado que é importante e pode ser que esse número mude no Focus da semana que vem, que foi a inclusão né, da bandeira vermelha, né, a partir de agora nas contas de luz. Isso vai efetivamente mexer na inflação mais para cima e aí sim pode ser, com esse câmbio pressionado, junto as duas coisas, câmbio e também a bandeira vermelha, aí sim pode ser que o 25 da reunião do dia 18 faça sentido. Porém, você sabe bem disso, existe um questionamento agora, né, de umas semanas para cá, do mercado sobre o comportamento dos bancos centrais. Não é só do Banco Central do Brasil, a gente está vendo isso acontecer também no Banco Central americano, no FED, no BCE, no Banco Central japonês. São muitos os questionamentos se os bancos centrais estão fazendo a comunicação da maneira adequada. Não é? O pessoal aqui está reclamando que o Banco Central está exagerando na comunicação. Às vezes ele diz que vai, às vezes ele diz que não vai, mas não vai tanto, às vezes diz que não vai. Estamos em dúvida. A minha leitura, até este momento, era que não havia necessidade de nós subirmos a taxa de juros. Porém, repito, com esses números agora, aí sim pode ser que o 25 no dia 18 faça sentido. Professor, to be or not to be, quero lembrar aqui com os nossos telespectadores de um artigo recente que o senhor falou aí sobre as diferenças, né, do contexto do ser e estar, que na língua inglesa é o mesmo verbo, mas aqui no Brasil tem essa diferença, e o senhor falava justamente sobre o mercado estar leniente ou ser leniente. Inclusive, ainda pegando esse gancho que o senhor falou a respeito do FED, né, o senhor comenta que os investidores podem estar com uma visão míope, focando apenas nessa política monetária. Então, eu queria entender e queria que o senhor ficasse à vontade para discorrer um pouco sobre essa miopia também, que acaba também, de uma certa forma, impactando essas decisões de investimento no Brasil, com um cenário ainda cheio de incertezas, né? Claro, Mauri, é excelente. Eu escrevi esse artigo na quinta-feira, porque eu estou muito incomodado, né, com esse comportamento dos mercados, especialmente os mercados de risco, né, lá fora, né, que nesse instante só olha o FED, é como se o FED fosse um grande Deus, e nada além disso deveria ser considerado. Né? E aí a minha pergunta, os mercados eles são ou estão lenientes a esse risco? Porque são muitos riscos que nós temos sobre a mesa nesse momento. E aí me refiro aos riscos geopolíticos. Né? Temos a guerra Rússia e Ucrânia. A Ucrânia, né, começou a responder. A Rússia começa agora, né, a dizer que para ter cuidado, porque essa ajuda do Ocidente pode trazer consequências graves. Tomara que não. Né? Temos essa questão de Israel, que agora tem não só mais o Hamas, tem o Hezbollah. No Oriente Médio, a situação é muito grave. A gente está num lugar onde tradicionalmente existe muito risco, é um barril de pólvora. A gente está brincando de cabra cega na beira do precipício. Além disso, temos a eleição americana, né? Que era Biden versus Trump, agora é Harris versus Trump. O mercado ele não sabe, né, num primeiro momento, se ele torcia para o Biden, agora ele torce para Harris, mas o Trump é melhor para a Bolsa.
Ninguém sabe ao certo e será uma eleição muito complicada. Veja que até a questão do debate que tem agora em setembro, estão discutindo se vai haver por conta de microfone, né? É algo surreal. Ninguém sabe ao certo qual será o comportamento do mercado depois da eleição, dado, né, o vencedor. Temos muitos riscos e o mercado, ele, quando corrigiu há um mês e pouco atrás, as pessoas, inclusive eu, achei que estava na hora da correção e o mercado rapidamente voltou para próximos das máximas. Por quê? Porque o Fed está ali dizendo, em Jackson Hole, ele praticamente disse que está tudo certo, né? Fomos vitoriosos e vamos começar a cair o juro. E agora você não sabe se vai cair 75 ou se vai cair 100 pontos até o fim do ano. Eu, sinceramente, não sei nem se o Fed vai cair a taxa por conta da inflação que está sob controle ou sobre, e aí vem mais um problema ali para o ser ou estar, que é se nós, nos Estados Unidos, estamos diante de uma desaceleração, de uma recessão, daquele não soft, mas o hard landing. Tudo isso, para mim, me deixa encafifado, eu fico de pé atrás com esse movimento de só sobe dos ativos de risco. Me parece que, em algum momento, a ficha vai cair e, eventualmente, isso pode ser poderemos ter quedas muito pronunciadas nesses ativos de risco. Muito bom. Professor, agradeço demais sua participação. Obrigado mais uma vez por nos atender, estar aqui com a gente. Uma ótima semana e até a próxima. Eu que agradeço o convite. Boa semana a todos. Obrigado. Obrigado, Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Way Investimentos, aqui com a gente. Agora